Dia, boa tarde e boa noite, ilustríssimos e queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já me conhecem, meu nome é professor Luan Salada. Estou aqui com mais uma aula, revisão para vocês. Alguns alunos me pediram, né? Então sempre é importante nós revisarmos certos assuntos. Então é claro que para você fazer o melhor uso dessa aula, é preciso que você tenha já tido contato com uma aula antes presencial, né, ou ter tido lido, né, um material extra sobre a aula. De qualquer forma, acredito que essa aula aqui vai pelo menos pavimentar uma base interessante para você quando se trata de Estado, Constituição, né, um pouco aí para as bases para você entender melhor lá na frente assuntos correlacionados. E vira e mexe, esse assunto vai cair em prova de concurso, então é interessante que você anote, pegue seu caderno, pegue sua caneta, assista a aula. Nós vamos ter aqui um mapa mental, ao qual eu vou me guiar, e você vai fazendo suas anotações e fazendo o seu próprio mapa mental, que é mais interessante também. Vou deixar esse material aqui no link, nos arquivos, para você baixar também, mas também é interessante que você faça o seu próprio material, certo? Então vamos lá, sem enrolar, né? Lembrando que, como eu disse, é apenas uma aula para a gente se ter uma base, né, neste caso. Bom, vamos iniciar aqui nossa aula com o tema aqui, organização do Estado. Né? Coloquei aqui uma imagenzinha do Brasil que já dá o nosso panorama geral. Né? Por óbvio, vamos aprender então forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. Tá? Então, presta atenção primeiro aqui. Depois, quando a gente passar por cada um deles, você vai poder realizar as suas anotações. Então vamos lá, sem enrolação. Pessoal, durante muito tempo, né, o Estado, ele não tem essa carinha que ele tem hoje, né? A forma como ele se dá, a forma como ele se apresenta para a sociedade ou para o indivíduo, ele não foi sempre desta forma, né? Então, assim, imagina que nos primeiros momentos da humanidade, quando se teve a noção de território, né? Quando se teve a noção de território, foi preciso delimitar, ou seja, fazer um desenho que especificasse a área qual dizia que era minha, por exemplo. Então, a humanidade precisou se adequar, convencionar e acordar quais são os tipos de território, como é que ele se apresenta, quais são essas formas, né? E quando a gente estuda de organização do Estado, é isso. Anota aí e lembra que Estado, né? Nós temos primeiro nós temos três elementos para essa formação do Estado. Lembra disso? Que é o povo, lembra? Território e soberania. É claro que em alguns estudos você vai ter outros elementos, mas para a gente ter uma ideia base aqui, povo, território e soberania. Já falamos em outras aulas o que significa, né, cada um deles, mas de forma bem simples, né? Nós vamos falar dele aqui também, mas de forma bem simples. Você sabe, o povo, aqueles que se identificam com as mesmas características, às vezes culturais, linguísticas, né, e até mesmo de origem, né? Você tem uma origem que é comum a todos, então ali é um povo. O território, né, é o espaço geográfico físico da delimitação física a qual esse povo habita, ou pelo menos está no momento. Né? E a soberania, de uma forma bem simples aqui, é essa capacidade desse povo, né, que está nesse território, né, se entender como tal e tomar as próprias decisões, né, e também proteger a sua legalidade, né, proteger a sua existência jurídica, social, né, sem depender de outro Estado, sem depender de um terceiro. Então você é soberano quando você consegue institucionalizar esses tipos, essas características, né? Anotou aí? Se quiser, dá um tempinho, pausa o vídeo, né?
pausa o vídeo para você poder fazer as suas anotações dessa forma. Até lembrando que Jean Bondin foi quem trouxe um pouco mais sobre esses conceitos, né, de soberania, né, os trabalhos de Jean Bondin que falam sobre isso aí, né, sobre esse assunto, né? Então lembra disso aí, né? Soberania é o poder, né, absoluto e perpétuo desse estado, né? Desse estado que está recentemente formado. Deu para entender isso aí, pessoal? Mandei uma mensagenzinha aqui. Lembrando que eu não sou tão acostumado a fazer esse tipo de vídeos, né? Eu tô começando a fazer esse tipo de vídeo agora, então eu posso errar alguma coisinha aqui tecnológica, enfim, pode cair, mas fiquem tranquilos que a gente vai aprendendo junto também, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos aqui então para a forma de governo. Olha aqui. Quando falamos de forma de governo, vamos aqui pelo um conceito bem simples. Olha aqui, ó. É o modo como os governantes e governados se relacionam. Certo? Como é que é esse vínculo, esse relacionamento entre aqueles que estão no governo, ou seja, estão no poder, com os governados. E aí você tem as diferentes formas, né? Você tem essas formas dentro, né, do forma de governo. E olha aqui, já sabemos aqui república e monarquia. Só é gravar. República e monarquia. Já conhecemos esses dois tipos aqui. Ah, professor, já vi outros aí, enfim. Claro, você vai ver uma infinidade de outras denominações, certo? Mas o que nós consideramos de assim mais clássico, né, é república e monarquia. Dentro da república, nós também temos os nossos conceitos. A república, como nós já conhecemos, é um modelo que é vigente no nosso país, por exemplo, entre tantos outros. Creio que, obviamente, a maioria, mas creio que existe uma grande parte ainda na monarquia, mas a maioria do mundo ele é organizado dessa forma aqui, por meio de uma república, né? Olha aí, na república, o governante sempre é eleito pelo povo, ou seja, é por meio do voto, né? Nós falamos em outra oportunidade sobre o sufrágio universal. E então, por meio do sufrágio, né, por meio do voto, nós vamos escolher os nossos governantes, né? E nós temos aí diversos tipos, né, da democracia direta, indireta, a participativa, a representativa, né? Vocês devem lembrar disso aí e é interessante fazer mais uma leitura. Mas basicamente é o quê? É como nós sabemos hoje em dia. Ano que vem tem eleição para presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. É um ano que todo político fica bem ativo, né? É muito importante para o nosso país. E é o momento justamente de votação. É por meio da votação que se escolhe os representantes. E na república é uma característica que nós conseguimos vislumbrar. Porque se o poder emana do povo, como fala a Constituição, por meio desses representantes indiretos, ao qual nós colocamos lá por meio, né, dessa votação. Então a república, a característica dela básica, a principal, no meu entender, é que os governantes são eleitos pelo povo e principalmente, olha aqui, ó, por um prazo determinado. Há uma periodicidade, né? Ora, nós temos sim um prazo para que esses governantes fiquem no poder. Sabemos que presidente é 4 anos. Prefeito, governador. E né, você pode estender esse mandato por mais 4 anos. E aí depois vai ter que trocar. O entendimento aqui, pessoal, já vem desde as bases iluministas, ao qual, por muito tempo, entender que um governante fique muito tempo no poder é considerado algo muito autoritário, né? Quando um governante passa muito tempo no poder, ou seja, ele tem
essa opção de estar no poder, de estar com a máquina do Estado nas suas mãos por muito tempo. E isso é inadmissível, principalmente para o poder executivo, porque o legislativo a gente não comenta tanto, porque aí é o povo que decide, né? Mas quanto ao poder executivo, no qual estamos falando especificamente aqui, a periodicidade, né, é uma das características principais que tomam um relevo muito mais significativo do que os outros. Porque imagina só, se os governantes sempre pudessem estar no poder. Você ficou 4 anos, depois mais 4 anos, e depois mais 4 anos, e assim vai. Você perpetua uma espécie de individualização do poder na figura daquele governante. E nós temos vários exemplos disso. Quem nós temos, por exemplo, Vladimir Putin, na Rússia. Tudo bem, algumas pessoas podem dizer que, enfim, que as eleições lá são democráticas e enfim, legais. Tudo bem, cada um vai defender o seu ponto de vista e tá tudo certo. No meu entender, acho um pouquinho, né? Se nós considerássemos democrático, vamos dizer que foi democrática, né? Seguiu todos os parâmetros internacionais e locais, combateu o bom combate, né? Sendo candidato, e mesmo assim ele ganhou. Me causa estranheza e me preocupa saber que o poder está na mão de um governante por mais de 20 anos, que eu creio que seja esse tempo que o Vladimir Putin esteja lá, mais de 20 anos. Ou seja, ele passa a ser o próprio Estado. E nós sabemos das polêmicas, né, que circundam Vladimir Putin em relação a isso, que é calar o opositor, né, dentre outras situações. Mas pensem só, tudo aquilo que é democrático entende-se por uma alternância dos poderes no poder. Só é democrático se for desse jeito. Porque eu posso, inclusive, optar por ter a oportunidade, melhor dizer, de que certo tipo de parte da população seja representada de 4 em 4 anos. Se eu não tenho alternância do poder, vai se perpetuar, às vezes, um só pensamento, uma só ideologia, uma só política. Então a alternância ela é importante para justamente atender as necessidades e fragmentar, né, essa condição a qual o governante tem na máquina do Estado. Então, uma das características mais importantes da República é esse mandato, que há um prazo determinado. No nosso caso aqui, 4 em 4 anos. Por exemplo, se você for pegar na França com o Emmanuel Macron, você tem o mandato de 5 anos, né? Prorrogáveis por mais 5, claro. Mas um terceiro mandato não dá, né? Não é aceito, né? Meio parecido com o nosso aqui, né? Há também que considerar que existe uma conversa, existe aí uma possibilidade do Brasil também adotar, né, um prazo de 5 anos, né, vedada a reeleição. Então, essas discussões no âmbito do Congresso sempre vão existir, tá? E tá tudo certo, é legal, está constitucionalmente amparado até então esse tipo de discussão no Congresso. E aí, por último, pessoal, a gente pega aqui a responsabilidade. A responsabilidade é também uma das características importantes da República, porque se esse governante é eleito pelo povo, se por um acaso ele passa do tempo e não quer entregar o poder, ou faz certas situações escusas, né, ou obscuras, para tentar o que? Ficar no poder. Esse governante, ele tem o que? Uma responsabilidade civil ou criminal. Então ele pode sofrer o famoso o quê? Impeachment, por exemplo, dentre outros, mas de forma bem básica. A República ela é considerada que, por exemplo, como nós falamos tanto de Estado democrático do direito, ao qual o próprio Estado ele está abaixo da Constituição, ele responde pela Constituição, ele responde ante a normatividade da Constituição. Portanto, aquele governante não pode também se sentir acima do Estado, do interesse do povo e principalmente da Constituição. Portanto, se ele assim o fizer, será responsabilizado. Como nós já vimos na história do nosso país, nós já vimos várias e várias vezes acontecendo essa situação. E estamos, inclusive, em um momento na nossa República
ao qual se discute essa responsabilidade, inclusive, né? Vocês devem estar acompanhando aí todo o julgamento que está acontecendo no STF sobre a trama do golpe e toda aquela história lá, né? Vamos acompanhar, inclusive, para a gente se manter sempre atualizado. Então, pessoal, esses 3 elementos, novamente, dá uma pausa aí e anota se quiser, ou então faz isso ao final do vídeo, mas contanto que você anote, certo? Então, governante eleito pelo povo, o mandato tem prazo determinado e aqui nós temos a responsabilidade, que é uma das características. Certo? Vamos passar aqui então para a monarquia. Vamos passar para a monarquia, que também é muito simples. Nós já conhecemos aqui, né? Na monarquia nós temos 2 características, né? Não é eleito, ou seja, há um caráter de hereditariedade, né? Totalmente oposto da república, né? Aqui, se aqui nós tínhamos a eleição, né, o voto, aqui nós não temos nenhum voto. Aqui a sucessão do poder se dá pela questão sanguínea da hereditariedade. Ou seja, estamos falando de reis e rainhas, príncipes. Quando um rei falece, passa para o seu filho ou filha. Mas se for homem, né, existe uma estrutura que puxa mais para o lado do homem. Pelo menos antigamente. Hoje estamos até mudando em relação a isso. O que vale hoje, o que vale se for o entendimento de monarquia, seria o primeiro filho, né, o primogênito. É para ele que deveria ir o cargo, seja ele homem ou mulher. Esse é o entendimento. Então a monarquia, ela é isso. Vai morrendo, né, o rei ou a rainha e vai assumindo seus filhos. E assim eles permanecem até a morte. Não há uma troca de poder, há uma permanência justamente só quando ele morrer. Né? Nós sabemos disso, existem vários exemplos disso aí na história. Né? Então, assim, por muitas vezes a monarquia é defendida, mas eu acho muito perigosa também, porque se na república a gente considera que os governantes devem ter uma periodicidade, na monarquia essa periodicidade ela é que é até a morte, né? Então é perigoso e pode justamente influenciar o governante a ser autoritário nas suas demandas. Né? Nós já vimos isso em vários e vários momentos. O maior exemplo do absolutismo francês, por exemplo, que se trata justamente de uma monarquia absolutista, né? Nós estamos falando aqui dessa questão autoritária, né? Justamente seria o Luís XIV, né? O Deus Sol, né? O Rei Sol, perdão, que ele falava: o Estado sou eu, Detessemoa. Ou seja, tudo tinha na mão dele. Ele é o poder executivo, legislativo, judiciário. E há uma alternância dentro da sua estrutura administrativa. Ele tem como indicar certos governantes, certos ministros, o pessoal, né, os políticos que o rodeiam, estes sim são alternados conforme a sua vontade, ou com a vontade política, claro, né? Aqueles que mais vão dar vantagens a ele. Então, pessoal, estamos aqui uma república e temos a monarquia, né? É claro que existem outros, mas para a gente sedimentar aqui o conhecimento, nós temos que entender esses 2, certo? Claro, vocês agora é aquele momento do professor sempre pergunta, né? Sempre pergunta se há alguma dúvida. E aí, é claro que vocês podem deixar aí as perguntas nos comentários, que depois eu vou estar respondendo também. E aí, pessoal, no Brasil hoje é república ou monarquia? É claro que a resposta só pode ser república. Mas vocês sabiam também que é possível nós voltarmos à monarquia. É totalmente possível. Não há uma proibição constitucional quanto a isso. Vocês sabem por quê? Lá na Constituição, no seu artigo 60, parágrafo 4º, lá está
justamente que o processo de emenda à Constituição, né, de deliberação de proposta, emenda, ela é proibida quando se trata de alguns assuntos. Nele está o quê? Sufrágio universal, a forma federativa do Estado, né? Toda aquela que tende a abolir direitos e garantias, né? As cláusulas pétreas, por exemplo. Mas lá não está escrito sobre o quê? Forma de governo. Ou seja, não está escrito assim, a forma do Estado, do governo, perdão, será exercido por meio da República. E fica vedada a monarquia. Não há isso. O que há, inclusive, no artigo 60 é essa proteção, a forma federativa do Estado, voto direto, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Mas não fala de monarquia. Ou seja, se houver uma votação, né, se é uma votação para nós voltarmos à monarquia, isso é totalmente constitucional. Nós não seríamos uma monarquia absolutista, porque é total contrário às nossas normatividades e os princípios. Mas daria para ela coexistir com os sistemas de governo, por exemplo, que é o que nós vamos ver agora. Muito bem, falamos aqui, né, da forma de governo, e vamos falar agora aqui do sistema de governo. Então, anota também aí. Bebendo uma água aqui, pessoal. Muito bem, pessoal, no sistema de governo também é muito simples. Nós temos aqui dois tipos, olha aqui, parlamentarismo e presidencialismo. Aqui na forma do governo, nós podemos ter uma república parlamentarista ou uma república presidencialista, bem como monarquia parlamentarista e monarquia, né, presidencialista. É possível fazer esse tipo de arranjo, né, no Estado. E aí, olha só, nós temos aqui dois conceitos, que é a chefia de Estado e a chefia de governo. O que seria, né, basicamente? Pessoal, imagina que isso aqui, né, chefia de governo, é responsável pela administração do país, né, o cotidiano, pela implementação de políticas públicas, pela gestão de assuntos internos, né? Então aqui, essa chefia do governo vai justamente tratar da gestão, certo? Então a gente tem que entender isso aqui. Já a chefia de Estado, ela é uma espécie de representação da nação, né, do próprio Estado ali, de forma internacional. Simboliza, né, o Estado como uma unidade. Ou seja, quando um chefe de Estado está em outro país, ele está representando isso aqui, ó, o Brasil como um todo. Um termo bem leigo, né, explicando de uma forma bem leiga. Está representando o Brasil. Entende? Então, quando existe essa situação aqui, no parlamentarismo ele é definido, né, dois cargos para duas pessoas diferentes. Existe o presidente e existe o primeiro-ministro. É daqui que vem esses conceitos, né? Então, esse é o entendimento. Parlamentarismo é a ideia de que a chefia de governo ela é representada por uma pessoa, né, a qual o Congresso vai votar qual, e a chefia de Estado, né, nós temos aí na figura do primeiro-ministro, que vai ser votado também pelo parlamento, né? Isso aqui nós temos um exemplo, né, muito claro lá na Inglaterra, né, no parlamento inglês, que nós temos a Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns, né? E assim, basicamente, as duas figuras aqui, elas se diferenciam pelos poderes, funções e responsabilidades. É preciso que vocês tenham que ler mais, né? O chefe de Estado, ele desempenha um papel um tanto quanto mais simbólico e cerimonial, né? É importante para a visibilidade do Estado. Já o segundo é que realmente concentra as tarefas de gabinete do Poder Executivo de fato, né?
Claro que estudando cada um a fundo, nós vamos ver essa diferença melhor. Mas basicamente, para a gente assentar o conhecimento, seria isso aqui. De outra linha, no presidencialismo, é fácil. Como o nome diz, o presidente ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ah, mas o presidente ele tem lá as suas tarefas quanto os seus governados, né, na gestão da administração, do executivo e tudo mais. Mas quando ele vai viajar, por exemplo, para o G20 ou para algum tipo de agremiação internacional, está exercendo a chefia de Estado. E na chefia de Estado, né, essa representação do Estado, ele pode fechar acordos, ele pode representar o Estado nesse sentido, né, obviamente trazendo para cá para o Brasil e fazendo essa discussão ficar mais viva e tudo mais, por meio do Congresso, né, lembrando que ele não pode fazer tudo sozinho, né, mas o que importa é que o presidencialismo, ele é a junção dessas duas funções. Fácil, né, pessoal? Se perguntar, olha, fulano de tal foi eleito, né, nesse modelo, e aí, perdão, e aí ele ao sair do Estado, ao sair em uma representação, né, estava na ONU, por exemplo, assim, uma questão trouxe, né, que estava na ONU e tudo mais, e lá na ONU ele né, teve alguma conduta, fez algum ato administrativo que irá surtir efeito dentro ali das assessorias parlamentares, por exemplo, né? Fez uma portaria ou baixou um decreto que poderá influenciar questões diplomáticas ali. E aí a questão ela vai te trazer uma confusão entre chefia de governo e chefia de Estado. Então é importante que exija, né, que vocês possam ter, vocês devem ter, na verdade, uma leitura mais apurada acerca desses dois temas, apenas para não confundir, porque é fácil entender. Mas é possível que em questões vocês possam confundir, porque o objetivo daquela questão é justamente confundir e fazer você cair no erro, certo? Então, sistema de governo temos o parlamentarismo e o presidencialismo. Novamente, parlamentarismo, chefia de governo, chefia de Estado na figura de duas pessoas diferentes, votadas pelo parlamento. Já no presidencialismo, essa pessoa ela acumula as duas funções. Perfeito, pessoal? Se quiser dar uma pausa, bebe uma água, vai no banheiro, dá aquela esticada. Sabemos que ficar direto, né, é um pouquinho complicado. Existe aí o método Pomodoro, né, que você dá umas paradas e tudo mais. Façam o possível aí para vocês não perderem a concentração. E agora, pessoal, vamos aqui na forma de Estado. Um assunto aqui que já é um pouquinho maior, mas também é bem fácil. Não se preocupem quanto a isso. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente não perder tanto foco aqui, né? O que é essa forma de Estado? Olha aqui, seria a nossa distribuição geográfica do poder dentro de um território. Você está vendo isso aqui, ó? Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Isso aqui é o quê? Uma divisão geográfica, um limite geográfico, delimitação de território. É uma distribuição do poder, né? Uma distribuição do poder, ou seja, essas linhas imaginárias, há essa ficção jurídica, né? Mas elas existem. E é justamente isso que nós falamos que é uma forma de Estado, certo? E aqui nós temos três tipos. Quando a gente fala de forma de Estado, nós temos três tipos: unitário, né? O Estado federal, o qual a gente chama de federalismo, né? E nós temos aqui a confederação. Muito bem. Vamos continuar aqui a cada um. Vamos começar primeiro pelo Estado unitário. Pessoal, é muito simples, né? É dividido justamente em simples e descentralizado. O Estado unitário, imagina que
no Estado unitário nós não teríamos essas delimitações aqui. Nós teríamos um Estado só, ao qual esse Estado teria o poder sobre todo o território. Ou seja, o âmbito e alcance do seu poder seria em território nacional. Esse é o Estado unitário. Então aqui nós temos dois tipos. Que tipo seria esse? O simples, que há um órgão centralizador, e o descentralizado, né? Só que essa descentralização é uma descentralização administrativa. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que o Brasil não tivesse esses limites, não tivesse os estados, né? Cada um com a sua esfera de poder, ou seja, o poder se concentraria aqui em Brasília, por exemplo, por meio do Palácio Planalto, né? O Estado unitário ele é muito característico de regimes autoritários, né? Então, Brasília tomaria todas as decisões a nível legislativo, judiciário e executivo. Então, questões específicas daqui do Amazonas, por exemplo, que seriam próprios do povo amazonense, seriam decididos pelo poder central aqui. E não por um poder votado aqui por eles, né? Um poder local. Não, seria decidido por Brasília. Da mesma forma, o Rio Grande do Sul, as decisões que seriam, né, próprias ou de interesse apenas para os gaúchos seriam decididos por Brasília. Essa é uma forma o quê? De centralização do poder, ou seja, um órgão centralizador. Já na questão descentralizada, eu tenho apenas uma descentralização administrativa. Imagina, né, que então eu possa ter, deixa eu ver se eu consigo criar aqui, um marcador aqui, né? Ah, não consegui, não. Enfim, não, eu falei que às vezes a gente tem algumas questões técnicas, né? Eu não sei, consegui aqui uma bolinha aqui, mas não era isso bem que eu queria. Mas imaginem só, pessoal, o seguinte. Imaginem que a questão da descentralização, né? Você tem o mesmo estado sem essas divisões, mas você tem o quê? Órgãos administrativos espalhados pelo país. Mas esses órgãos administrativos respondem ao poder central. É apenas uma dinamização desse poder, mas ainda significa que todos responderão conforme a vontade do poder central. É isso que se trata a descentralização, certo? Então no simples, bem fácil, no simples há um órgão que decide tudo e na descentralização há esse mesmo órgão, só que há uma descentralização do poder, há o quê? Um fatiamento apenas administrativo para ajudar, né, a gestão desse poder, mas ainda não importa se a questão administrativa é lá do Acre, vai responder ao poder central, entende? Então quando nós falamos de forma, né, de todas essas, da forma de Estado, o unitário é isso. Faz as suas anotações aí, ilustríssimos, né? Vamos aqui para o federalismo. Federalismo, pessoal, já é o que nós estamos. Nós já estamos acostumados com esse termo, né? Existe um termo muito, muito clássico para a gente, que é o Pacto Federativo, né? Que garante os direitos tanto do governo nacional quanto dos entes federativos, né? E aí há uma espécie de freios e contrapesos também aqui, né? A salvaguarda dos direitos, né, dos entes federativos e mecanismo de controle recíproco, né, entre os diferentes níveis de governo. Então o federalismo ele se trata disso, né? É a descentralização do poder político, certo? Ou seja, uma forma de governo que combina nível geral de governo, né, central ou federal, com níveis ou níveis regionais. Ou seja, é isso aqui que a gente está vendo aqui, né? Essa divisão aqui. Nós temos aqui as divisões políticas, né? Cada estado representando aqui, né, tendo a sua própria esfera
de poder. Claro que não é uma esfera de poder plena, né? Todos eles aqui são o que? Abaixo da Constituição, claro, né? E aí, vamos abrir aqui, ó. Existe o Pacto Federativo, como já comentei. Nisso, há os entes federativos. Os entes federativos são os estados, como a gente conhece. Amazonas, Rio de Janeiro, né? São Paulo, todos que a gente já conhece. Todos eles com o quê? Com auto-organização, autogoverno e auto-administração. Isso aqui tem que ser como se fosse um mantra na cabeça de vocês. Isso aqui tem que ser um mantra, né? Vamos falar um pouquinho, né? Acho que cada um deles cabe aqui, né? A auto-organização, pessoal, refere-se em relação à capacidade de um ente federativo de criar sua própria constituição, né? Seus documentos legais, aí no caso de estados e municípios, né? Ou até mesmo a própria lei orgânica, né, do município, né, que a gente está falando. Ou seja, ele define suas próprias regras e estrutura de governo, né? Então, auto-organização se trata disso. Autogoverno, isso aqui está muito relacionado também lá quando a gente estuda, né? A gente estuda o poder constituinte originário, derivado, né? Isso entra muito aqui também. Há resquícios, né? Nós conseguimos visualizar. Já o autogoverno, pessoal, significa essa capacidade do ente federativo de eleger seus próprios governantes, né? Governador, prefeito, vereadores, cada um no seu nível. Essa autonomia de definir quem irá liderar e representar a população. Então, o autogoverno. E a partir do autogoverno, nós temos a auto-administração, que é a capacidade do ente federativo de gerir seus próprios recursos, administrar seus serviços públicos, tomar decisões na sua própria atuação, né? Esse autogoverno, auto-administração, claro, todos eles têm o que? Na sua devida proporção, tem o que a ver aqui? Tem a ver com a divisão, a tripartição dos poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, quando nós temos tudo isso aqui funcionando, nós temos esses entes federativos respeitando o pacto federativo. Ou seja, uma característica do federalismo. Entendem? Então aqui é tranquilo, né? O sistema federal ele é frequentemente considerado uma resposta democrática, né? E até relativamente estável, né? Comparada com alguns outros tipos de governo aí, né? Manutenção dos estados e tudo mais. Então, assim, a gente considera que o federalismo, pelo menos a gente que eu digo, as pessoas, né, que estão da área do direito, tu considera que o federalismo seria a melhor forma, né, que o Estado tem de se organizar. Porque aqui nós não teríamos um poder na mão de um só, nós teríamos, cada um teria seu poder, sua representatividade, e conforme, né, a situação, tal controle, tal autogoverno, tal administração será respeitado com as devidas proporções legais, com as devidas medidas legais, né? Quem já aí ouviu falar, por exemplo, na intervenção federal, por exemplo, né? Que você tem esse esse assunto específico, né, na Constituição, né? Nós temos essa parte, né? E, ou seja, nós temos aí um estudo importante, né? Quando a gente fala de intervenção de estados, né, Distrito Federal e tudo, isso está lá no artigo 34 da Constituição Federal, tá bom? Dá para você também dar uma lida lá e você vai entender. Nós podemos fazer uma aula, inclusive, só disso, né? Aí nós temos duas classificações. Depois de a gente entender que é a descentralização do poder político, ou seja, né, nós não vamos ter o poder na mão de um estado só, de um ente só, de um órgão só. Não, cada estado vai ter o seu poderzinho, né? Tem um pouco de soberania ali, talvez, podemos dizer ali, né? De sua independência, não, é melhor, né? Acho que a palavra é melhor que sua independência, né? Devido ao Pacto Federativo, a qual eles podem se auto-organizar, se autogovernar e se auto-administrar nas suas esferas executivo, legislativo e judiciário. Aí nós temos duas classificações, né? E nas duas classificações nós temos o quê?
quanto à formação, né? Quanto à formação, nós temos aqui um estado por agregação e por segregação. Isso aqui é simples, pessoal, muito fácil de entender também. Por agregação, entende-se que o estado se forma a partir de um aumento do seu território político e extensão de poder. Vamos pegar aqui o exemplo do Império Romano. O Império Romano, ele nasceu pequeno e foi crescendo com o tempo. O Império Romano começou pequenininho, né? O reino romano começou com o Reino de Roma. Aí ele foi conquistando um lugar aqui, conquistando ali e tal. Aí teve depois lá República Romana, né? Nós sabemos que teve a batalha lá lá onde é Marrocos hoje, né? Não me recordo agora o nome do reino. Mas eles foram aumentando de território e alcance de poder político, militar e político, né? Esse tipo de aumento, de expansão do território do Estado é chamado por agregação. O Estado vai aumentando o seu território físico, né, o seu poder político. Esse é o tal de agregação. Entendem? E por segregação? É o contrário. Digamos assim, é quando o Estado ele já tem a sua definição, né? Ele tem a sua definição e tudo mais. E aí ele vai se repartindo, ele vai se dividindo, ele vai se quebrando e vai virando vários estados diferentes. Isso aconteceu muito na história medieval, por exemplo. Nós tínhamos ali na época, né, ali antes das primeiras cruzadas. Depois que o Império Romano caiu, já que nós estávamos falando de Império Romano, depois que o Império Romano caiu, nós tivemos os reinos, né, medievais ali, os visigodos, né? Nós tivemos os godos, visigodos, os vândalos, né? Nós tivemos ali reino de... Aí desses reinos foi fundando, foi nascendo, né? Era um reino só, aí foi nascendo vários estados, vários reinos pequenininhos, certo? Então isso aí é um exemplo de segregação, né? A formação de um estado por meio da segregação. Anota aí. Só um minutinho que a minha água acabou, vou pegar aqui. Muito bem, voltando aqui, pessoal. Entendemos aqui a classificação quanto à formação, por agregação ou por segregação. A agregação, eu vou pegando um e outro, vou juntando comigo e formo um estado maior, a partir dessa junção. Já por segregação é quando eu já tenho um estado que é grande o suficiente, e aí ele é separado. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá para o nosso mapinha aqui, olha só. No caso de agregação, imagina que o estado começou apenas com a região norte, nosso Brasil. Vamos supor, né? Não, vamos falar da realidade, né? O nosso estado brasileiro, ele teve as suas raízes lá nas capitanias hereditárias, né? Que eram... Eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês. De forma bem básica aqui, né? Isso, é bom quando a gente pega uma imagem, né? Olha aqui, ó. Aqui nas capitanias hereditárias, vou pegar essa imagem aqui. Ixi, demorou a internet, pessoal. Mas olha aqui, vocês dá para perceber aqui, um pouquinho é só você pegar a imagem também, que as capitanias hereditárias elas tinham sua divisão assim meio, né, reta. Então era meio até assim a criatividade um pouquinho, né? Só pegou aqui e era reto, né? Existia aqui essa divisão, né? Ó, abriu aqui, melhor uma imagenzinha que tá abrindo aqui, né? E veja só, o Brasil iniciou-se a partir dessas divisões aqui.
E aí, com o tempo, que não deu certo esse negócio de capitanias hereditárias, a gente foi crescendo para cá, para o resto do país, né? Para o resto do território. Foi aumentando isso aqui. E as próprias capitanias começaram a ter outros contornos, né? Diferentes. Então, esse tipo de formação do Brasil, ela é totalmente, a gente considera ele como de forma agregada, né? Agregação, porque ele foi crescendo, foi tomando outras áreas aqui até ter aqui essa área. Por exemplo, a gente teve aqui a cisplatina, né? Cisplatina, nós já tivemos também, né? O Acre, por exemplo, né? Ele era pertencente ali de outro país, do Peru, por exemplo. E aí ele passou a ser nosso, ou seja, agregou essa parte do território e se tornou parte do território federal do Brasil. Isso é agregação. Já a segregação é quando eu já tenho esse estado aqui e ele é separado por questões sociais, políticas e até jurídicas. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Pará, que há um tempo atrás quis se dividir, né? Foi feito, né, essa votação, né, para ver se o Pará iria, né, se dividir. Certo? Então, o fato dele ter sido separado aqui, dele, vamos supor, ter essa oportunidade de separar, nós temos aqui uma segregação do estado do Pará, que virou 2. Iria virar 2, né? Iria virar 2. Ou seja, aquele referendo, naquela oportunidade, né, nós tínhamos aqui a oportunidade justamente de ver uma segregação de fato. Isso é uma forma legal de segregação. Agora, lembra que nós já tivemos algumas revoltas no Brasil? Por exemplo, a revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Se eles se consideraram o quê? República Rio-Grandense, né? Eles tinham a intenção de se separar do Brasil. Ou seja, o Brasil ia perder essa parte aqui, talvez até parte de Santa Catarina. Ou seja, o estado foi segregado, porque foi separado. Virou um só aqui. E aí, obviamente, se ele virasse um estado, ele seria, né? O estado, o Brasil saiu, criou-se um novo território que não mais contemplava o Rio Grande do Sul e agora ele vamos supor, até aqui, né? Então foi segregado nesse sentido. É claro que a gente está falando de só um exemplo, né, básico para você entender melhor, porque se trata de formação, né? A formação dele. O Brasil já foi formado, né, quando a gente estipulou em 88, né? Nós já tínhamos ali a formação ali, inclusive de estados bem recentes, da forma como nós conhecemos hoje, né? Ou seja, foi por agregação, né? A segregação não foi muito no nosso lado, até porque nunca a gente foi, não tivemos essa questão, esse condão de se separar. Tivemos muitas revoltas, mas não se separamos. Agora vamos à concentração, pessoal. Aqui, quanto à concentração, o quê? Do poder, né? Essa concentração aqui é interessante para a gente entender também. Na primeira parte aqui, nós temos aqui o conceito de centrípeda. Centrípeda, quase que não sai aqui, né? Olha só, a Federação Centrípeda tem origem, né, em vários estados também, e nós temos algumas características aqui. Ou seja, que a concentração do poder se dá, né, no centro do estado, com uma maior autonomia, né, para os estados membros, em comparação com o estado unitário, né? Então aqui nós temos um estado que dinamiza esse poder, né, em um só, parecido como se fosse aqui, né, quando a gente estava falando do estado unitário, né? Então a centrípeda ela tem essa característica. Já a centrífuga justamente causa essa maior autonomia dos estados, porque o quê? Porque ela divide, concentra, quer dizer, ela concede autonomia aos entes federados, né? Que é o que acontece hoje em dia. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar aqui uns exemplos, porque
a gente consegue visualizar isso aqui, né? Com exemplos visuais, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue. Ah, rapaz, eu acho que não deu muito certo aqui, né? Também escrevi errado aqui, vamos ver se ele vai dar certo. Centrífuga. Ah, é que eu coloquei igual. Por isso. Por isso que deu errado aqui. Vamos ver aqui a imagem que vai mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se não foi muito bem não, né? Vamos no Google mesmo? Vamos dar um Google aqui. Não tem um mapa específico, né? Que a gente pode. Eu quando eu tô na lousa, né? Eu consigo colocar melhor isso para vocês aqui, né? Mas é bem fácil de vocês identificarem isso aqui, pessoal. Não tem muito segredo não, viu? Centrípeda, né? Existe uma união dos poderes centrais em um só, né? E a centrífuga há justamente essa divisão ali, né? No contexto brasileiro, a formação dos estados federais é considerada centrífuga, né? Porque se originou de um estado unitário, que era o Império, por exemplo, né? Que se dividiu em estados com autonomia, né? Essas classificações, elas são importantes, viu? Elas são exclusivas uma da outra. Um estado ele não pode ser ao mesmo tempo centrípedo e centrífuga, né? Uma federação ela pode apresentar algumas características e tudo mais, mas elas não têm como ser uma coisa só, uma coisa mista. Embora, obviamente, vai haver estudos e alguém que possa dizer o contrário. Mas, de fato, há apenas esses dois tipos aqui que são excludentes entre si, né? E agora vamos para a confederação, a qual todos os entes possuem, aqui sim, soberania. E aqui, gente, por exemplo, eu até tinha deixado aqui já marcado para vocês aqui, ó. A Guerra Civil Americana era considerado, nós tínhamos dois lados, né? A União e os Confederados. Aqui no mapa tá dizendo aqui, o azul era a União e o vermelho eram os Confederados. No modelo confederado de poder, né, dessa nossa divisão toda aqui, cada estado seria soberano em si mesmo. Não responderia a nenhum tipo de poder central. Ou seja, o Texas aqui é um país em si mesmo. Tanto é que existe até um movimento, né, lá para o Texas se tornar independente. Enfim, é como nós temos em outros lugares do mundo, né? Lá na Espanha nós temos também, né? Aqui no próprio Brasil, né? Mas imagine que uma confederação há uma espécie de soberania muito maior, ou seja, cada país desse ia ter sua própria constituição. Mas, para assuntos internacionais, eles se uniriam em um só para defender seus respectivos territórios. Diferente da União, né? No contexto de Guerra Civil Americana. A União era o quê? Era um estado que adotou o modelo federalista. Era federalismo, conforme nós entendemos, né? E aí, pessoal? Qual que é a diferença, então, de um estado que adota o federalismo para um estado confederado? A diferença é muito simples. Claro que é complexo se você for analisar, mas é muito simples também. O estado federalista, você tem também as constituições do estado, mas eles não são soberanos. Eles devem sempre o quê? Respeitar a Constituição. A Constituição que é a base ali. Ela vai emanar os preceitos, os princípios, a normatividade, a sistemática constitucional vai tanto influenciar a formação da Constituição daqueles estados, né? Quanto
quanto todos os estados também devem olhar para a Constituição, porque as suas ações e todo outro, a sua base, a sua natureza jurídica deve se atentar à Constituição. Ou seja, há sempre esse vínculo, há sempre essa conexão, essa relação com a Constituição. Já no Confederação, por exemplo, não há esse tipo de observância, porque cada estado tem sua própria Constituição e é soberano em si mesmo. Ou seja, em um estado nós temos uma só decisão sobre determinado assunto, e outro estado tem outra. E esse estado que decidiu diferente não pode ser questionado, porque ele é soberano. Entendem isso? Ah, professor, mas então quer dizer que os Estados Unidos hoje ele é confederado, né? Porque a gente sabe que em alguns lugares tem a pena de morte e outros estados não. Não. Isso ressoa um pouco mais como uma questão cultural, política dos Estados Unidos, que entendem que os estados são um pouco mais independentes que os nossos aqui, né? Mas não são soberanos, porque eles devem responder à Constituição dos Estados Unidos. Entende? A União, desde aquele tempo, já pregava isso. E se os confederados tivessem ganhado a guerra, aquela Constituição provavelmente não valeria de nada, porque cada estado teria o seu. Só que hoje é preciso respeitar aquela Constituição, as emendas, né, que eles têm lá. As emendas, né? Eles têm lá as suas leis constitucionais que devem ser respeitadas. Cada estado decide juridicamente sobre um assunto determinado, é uma construção jurisprudencial do estado. Mas por isso que existe a Suprema Corte dos Estados Unidos, para decidir sobre essas outras questões que podem influenciar a decisão final dos estados. Então, se um estado tem pena de morte e outro não, tudo bem, faz parte das visões jurídicas diferentes sobre o mesmo assunto. Agora, esse estado aqui, por exemplo, decidiu de uma forma legislativa, né, e o executivo aprovou lá e tudo, sancionou, que latinos não poderão mais votar, por exemplo. Não pode fazer isso, porque conforme os estados, eles devem olhar para a Constituição. Ou esse estado aqui, de alguma certa forma, taxou o outro estado em um valor maior. Não pode também, porque ele deve respeitar, né, esse pacto federativo. Não sei dizer ao certo para vocês se lá nos Estados Unidos há esse nome, pelo menos não nesse momento, não é o momento do mérito, mas só para vocês entenderem que existe esse respeito a essa unidade com a Constituição e o respeito aos outros estados federados. Não se pode fazer o que se bem entender, porque eles não são soberanos. E claro, cada estado tem uma certa dependência do outro quando se fala de assunto nacional, né? Quando você tem uma eleição para presidente dos Estados Unidos, é presidente do país inteiro. Se fosse confederado, seria presidente daquele paísinho pequenininho, né? E só seriam unidos para questões internacionais, a partir de um tratado internacional. Olha só, né? Não teria um presidente para todos eles. Existiria um tratado internacional ao qual eles pudessem ser representados, talvez por uma pessoa, mas que esse presidente que representa ante aos outros países, por exemplo, não seria alguém que seria o chefe do governo executivo de cada estado, por exemplo, né? Então, confederado é isso, né? Então, federalismo e confederação é isso, né? Então, no federalismo nós temos essa desconcentração, essa descentralização, perdão, do poder, né? Ou seja, dependendo do estado, cada um vai ter sua parcela do poder e vai tratar sobre os assuntos específicos da sua região também, conforme a sua natureza. Já na confederação, não. Confederação, cada estado ele é independente, mas para questões internacionais eles se unem, né? E cada um aqui é meio que soberano. Essa é uma diferença básica aqui. Certo, pessoal? Bom, esse foi o nosso resumo. Esse aqui é o mapa mental completo que eu irei deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, né? Aqui, se você quiser também tirar um print também, você pode ficar à vontade e fazer o seu print. Mas esse foi o nosso conteúdo da aula. Para uma lembrança rápida, você dá uma lida nisso aqui, você já sabe.
Mas cada um desses tópicos deve ser lido com mais atenção com outros materiais que eu também vou deixar na descrição para vocês. Qualquer livro de constitucional, pessoal, se você pegar aqui, por exemplo, o Pedro Lenza, ele vai explicar isso aqui também da sua forma, de forma mais complexa, claro, né? Isso aqui é um resumo para criar uma base para você lembrar assim de maneira bem rápida. Entenderam? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Estou ainda aprendendo a ministrar essas aulas aqui por internet e tudo mais, né? Uma coisa que eu estou muito acostumado. Gosto mais de lousa, né? De explicar riscando e tudo mais. Mas o importante é nós sempre estarmos estudando, sempre estarmos vendo esses assuntos. Eu agradeço a atenção de vocês. Se você se interessou, curte aí, compartilha com os colegas, enfim. Minha intenção aqui é tirar as dúvidas. Se você quiser, coloca as dúvidas aí que a gente vai conversando também. E fiquem aí. Próxima aula a gente tenta verificar outro assunto. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite e bom dia, caso você esteja assistindo. Certo, ilustríssimos? Agradeço aí, viu? Vamos encerrando. Tchau.